Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer o simpático convite da APA para poder falar um bocadinho sobre alguns projetos em que tenho estado envolvido, projetos de inovação, sobretudo em contexto hospitalar e de base tecnológica. Portanto, são esses projetos com que eu tenho mais trabalhado, e esses projetos dão aqui uma ideia do que é que tem sido feito, não apenas cá, mas também lá fora, e o que é que pode ser ainda feito nos nossos hospitais. Eu tinha preparado aqui uma breve nota bibliográfica, mas dado que já foi feito, vou passar essa nota à frente, não tenho muito mais a acrescentar ao que foi dito, e portanto podemos passar para o conteúdo da apresentação. Fundamentalmente irei falar sobre o que é inovação, muito breve, obviamente, temos apenas 30 minutos, e qual é a relevância dessa inovação, no contexto, obviamente, da saúde, mas mais do que isso, também no contexto económico e social. Algumas áreas interessantes que têm potencial para fazer uso desta inovação que está a ser gerada constantemente, e depois 3 exemplos de projetos de base inovadora. Um deles que se foca na analítica preditiva e é basicamente um dashboard inteligente para assistir na gestão de inventário dos hospitais, portanto toda a parte de aprovisionamento, de compras e de armazenamento e reaprovisionamento. Este projeto que está a decorrer no Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia e Espinho. Depois um outro projeto que está neste momento arrancou há poucos meses no IPO Porto, que é um projeto bastante ambicioso de inteligência artificial, que procura ajudar os médicos na tomada de decisão clínica, no contexto oncológico e sobretudo para auxiliar nas terapêuticas. E depois finalmente um outro projeto que foi desenvolvido numa fase inicial apenas para o qualificar, para percebermos junto de 2 grandes distribuidores farmacêuticos se faria sentido. Fomos tentar fazer um benchmark e perceber o que é que se faz lá fora em termos de externalização da logística hospitalar, e depois tentamos transpor isso para o contexto português e perceber se era viável e, sobretudo, se fazia sentido do ponto de vista económico. Portanto, são 3 projetos com uma base bastante inovadora que eu vou tentar dar como exemplo. Ora, panados com arroz. Olhando para a inovação, o que nós sabemos é que países mais ricos são mais inovadores, e isso pode ser explicado porque têm mais capital humano, têm mais pessoas, têm mais capacidade de investir em investigação e desenvolvimento e, portanto, desenvolver mais inovação, mas, por outro lado, também sabemos que países mais inovadores tendem a ser mais ricos. Portanto, há aqui uma simbiose, há aqui uma relação nos 2 sentidos e que demonstra, do ponto de vista económico, a inovação é importante. Eu penso que toda a gente terá essa sensibilidade, mesmo trabalhando no contexto da saúde, em que por vezes a inovação aporta mais custos e não menos. Conhecemos isso, chama-se a doença de Beaumont, porque os cuidados de saúde, das terapêuticas, em vez de se complementarem ou de se substituírem, acabam por se complementar. E, portanto, no caso da inovação, no caso da saúde, por vezes, aporta mais custos, mas os benefícios são visíveis, não é? O fármaco pode ser mais caro, mas à partida será também mais eficaz. E, aliás, por muito caro que fosse, quem nos dera agora ter uma vacina para o SARS-CoV-2. No contexto da saúde em particular, as inovações a que nós geralmente nós nos recordamos têm que ver sobretudo com fármacos. E algumas dessas inovações surgem fruto do acaso. Foi o caso do Fleming na descoberta do antibiótico, mas o ponto aqui importante é que não tem de ser assim. Muitas das inovações não são fruto do acaso, mas são fruto de enorme investimento em investigação e desenvolvimento e, portanto, tem aqui um propósito, que é justamente criar algo novo e algo que tenha impacto. Nós podemos dividir as inovações fundamentalmente em 3 tipos: inovações de produto, inovações de serviços e inovações de processo. Enquanto administradores hospitalares, certamente já terão introduzido muitas inovações de processos,
Tipicamente as inovações de produtos são das farmacêuticas e não apenas, e também quem faz equipamento clínico, e inovação dos serviços é um misto, portanto todos os stakeholders aqui do sistema de saúde podem contribuir para inovarmos nos serviços. Alguns exemplos, não resisto a partilhar este exemplo, o Pneuma. Este foi um projeto feito entre a faculdade onde sou professor auxiliar e o centro de investigação, o INESC, onde faço investigação. E foi um projeto que foi produzido em tempo muito, muito curto. É obviamente uma solução de recursos, portanto isto não pretende concorrer com os ventiladores que existem nos hospitais, que são equipamentos muito mais sofisticados do que este, mas em último recurso isto pode ser usado em hospitais de segunda ou terceira linha. A vantagem é que já usam uma base homologada e portanto já há aqui um dispositivo médico homologado, o balão, e como tal é muito mais fácil de conseguir ter aprovação do Infarmed do que caso não existisse essa homologação. E esse projeto já foi desenvolvido, já está em funcionamento, portanto demonstra como às vezes a necessidade faz o engenho. Na verdade houve outros projetos, aquele projeto Open Air também conseguiu desenvolver com valores muito, muito reduzidos algumas alternativas aos ventiladores e portanto mostra que ainda há aqui muito potencial de inovação. Não em fazer um ventilador diferente, mas neste caso a fazer um ventilador a custos mais reduzidos e com material que está acessível, e, portanto não requer matérias-primas muito, muito específicas ou difíceis de encontrar. Um outro exemplo também muito criativo, recente, foi usar as folhas de acetato e impressão 3D. Isto é uma solução obviamente de desenrasque, mas tem servido para tentar ajudar um pouco os profissionais de saúde que estão no terreno. E uma vez mais é inovador no sentido em que recorre a materiais extremamente baratos. Pode ser feito com impressoras 3D e a folhas de acetato. Aliás, no outro dia nos pediram, o diretor da faculdade nos pediu para vermos se tínhamos nos gabinetes folhas de acetato antigas que não estejam a ser usadas, porque poderiam ser úteis justamente para a produção destas máscaras ou desta solução de desenrasque. Mas existem também inovações ao nível dos serviços. Eu diria que a hospitalização domiciliar é uma delas. Ainda está numa fase embrionária, se não me engano o primeiro projeto piloto foi do Hospital Garcia da Horta, mas mostra claramente o potencial de ter a pessoa fora do ambiente hospitalar, num sítio onde tem um ambiente muito mais controlado, onde a probabilidade de contrair uma outra doença infecciosa é menor e onde está perto dos seus familiares. E, portanto, é um novo serviço, é uma inovação no serviço, não é? Em que o paciente não tem de se deslocar ao hospital, mas pode permanecer em sua casa e ao hospital, ou a equipa do hospital que se desloca à sua casa. Isto claramente configura uma inovação do ponto de vista do serviço. Finalmente, temos a inovação de processos. Certamente que a maior parte dos administradores hospitalares já implementou algum projeto de melhoria contínua, um projeto Lean, neste caso os Kanbans para os armazéns avançados, muitos hospitais em Portugal já têm armazéns avançados, também a navegação nos hospitais, não é? As famosas linhas coloridas que estão no chão, justamente para poder orientar os diferentes fluxos. Cada vez mais são usados especialistas em desenho de aeroportos para desenhar os hospitais, justamente para otimizar os fluxos dos pacientes e não só. E, portanto, esta também é inovação no lado dos processos, mas a verdade é que a inovação não acaba aqui. Embora estes sejam os três grandes eixos, existe um mundo muito substancial, aqui um conjunto muito substancial de outras áreas em que a inovação pode ser importante. Este é um exemplo que eu uso muitas vezes, foi desenvolvido por investigadores de Stanford, o primeiro autor, André Esteban, um aluno de doutoramento, entretanto já o terminou, curiosamente uma área um pouco ortogonal à saúde, a engenharia e eletrotecnia, mas mostra cada vez mais a saúde é uma área multidisciplinar e ele basicamente desenvolveu um sistema de classificação dermatológica, portanto o que faz é analisar melanomas, imagens de carcinomas e tentar classificá-los e em particular identificar se são malignos ou não, e dentro dos malignos qual é a sua tipologia. E ele compara a eficácia deste algoritmo com 21 dos melhores dermatologistas dos Estados Unidos, ou pelo menos tidos como referências na dermatologia, e o algoritmo, a rede neuronal, é capaz de bater 20 dos 21 diagnósticos. E, portanto, é capaz de classificar com mais eficácia uma série de imagens. E isto mostra o potencial que a inteligência artificial tem para ajudar os médicos justamente neste processo, não apenas diagnóstico, embora este artigo em particular e este trabalho seja focado no diagnóstico, mas também na terapêutica.
E é um exemplo interessante de uma inovação que é difícil de classificar, se há de ser uma inovação de produto ou de serviço, mas seja como for, poderá ter enorme impacto nos sistemas de saúde. Não resisto a deixar partilhar, a maior parte já conhecerá certamente o site do Patient Innovation, uma iniciativa que foi inicialmente promovida pelo professor Pedro Oliveira e que basicamente foi ter com os pacientes e tentar perceber o que é que eles andavam a fazer, e descobriu que muitas vezes iam lá soluções muito engenhosas que poderiam ser úteis a mais pessoas. O site tem um conjunto muito grande de inovações promovidas pelos próprios pacientes, daí o nome Patient Innovation. Este, por exemplo, no caso do Diogo, que descobriu que tocar piano tinha um impacto na sua doença neurológica, e isto certamente poderá ser útil não apenas ao Diogo, mas a muitas outras crianças, e não só, que padecem da mesma patologia do Diogo. Há aqui um vídeo muito interessante, não vamos ter tempo para o ver todo, mas seja como for, não resisto a mostrar aqui uns minutos em que se faz uma prótese com impressoras 3D e recorrendo a 20 e tal dólares para um miúdo, e mostra todo o processo, desde que se adquire a impressora 3D, onde se vai buscar os modelos para construir essa prótese, e depois no final o momento em que a prótese é entregue à criança. Estamos a falar de uma prótese que custou 25 dólares, não estou em erro, a ser construída, e que pode ser feita em casa, não é? Portanto, não estamos a falar das próteses milhares de euros, por vezes demoram meses a poder ser obtidas. Deixem-me só mostrar o momento final. Portanto, isto é a mão a ser construída, a prótese, recorrendo apenas a material que pode ser adquirido em qualquer lugar, e também isto é fio de nylon, fio de pesca, e tudo com peças impressas em 3D. Só mostrar aqui o momento final em que a mão é entregue ao Nuno. E aqui está o Nuno com a sua prótese a usá-la perfeitamente. Uma prótese que custou 25 dólares a ser feita. Portanto, isto mostra o potencial da inovação, não apenas no contexto do sistema de saúde, mas também e sobretudo no contexto dos pacientes, que são a finalidade, o objetivo do sistema de saúde. Eles existem, o sistema de saúde existe para os pacientes. Isto mostra o impacto que as inovações podem ter. Finalmente, ou melhor, algumas áreas que existem, áreas que são particularmente interessantes para a inovação e têm um potencial significativo, não apenas porque podem ser importantes para o sistema de saúde, para os hospitais, para obter ganhos, poupanças, para obter ganhos económicos, mas também porque podem ter um impacto muito grande nos pacientes, não apenas na perspectiva económica, mas também, obviamente, na perspectiva de saúde. A Philips fez um estudo interessante em que foi fazer esse levantamento, foi tentar perceber, envolvendo justamente os pacientes e os profissionais de saúde, e foi tentar fazer um levantamento daqueles que poderão ser as principais tendências do ponto de vista das inovações e aquelas que poderão produzir um maior impacto no curto prazo, nos próximos anos. É bom recordar que a Philips, na sua estratégia recente, definiu focar-se no healthcare. Portanto, essa é uma área nevrálgica da Philips, que todos nós conhecíamos como sendo uma produtora de aparelhos eletrónicos, mas cada vez mais se tem focado no healthcare, em cuidados de saúde. E segundo eles, os dispositivos usáveis, o wearable, poderão ter um impacto muito considerável, porque recolhem imensos dados do paciente e permitem ter sempre em tempo real dados que são importantes para o diagnóstico, para o acompanhamento dos pacientes, mas também o caso de telemedicina, cada vez mais a ser tentado também em Portugal, dos registros de saúde eletrónico, que no nosso caso ainda é uma quimera, porque está disperso por entidades, está disperso por sistemas de informação diferentes, e portanto para ir reconstituir o registro de saúde eletrónica é preciso consultar 3 ou 4 sistemas, e depois, se for ao setor privado, perde-se essa informação. Portanto,
claramente ainda é um sonho, mas que é fundamental para garantir que os cuidados de saúde prestados são melhores e também para garantir poupanças, porque quando vemos que exames são repetidos porque os médicos não se aperceberam que o exame tinha sido feito antes, porque está alguns perdido no registro clínico, isso claramente mostra que há aqui potencial para este tipo de ferramenta. A Philips também aponta o potencial da analítica preditiva, ou seja, aqui os nossos sistemas de machine learning fazem uso de Big Data e todos estes chavões cada vez mais em voga, mas que de facto podem ter um potencial grande no contexto da saúde, e esta analítica preditiva pode ser muito útil para nos ajudar e para ajudar sobretudo os médicos no contexto da terapêutica e no contexto do diagnóstico, mas também podem ser usados nas áreas não clínicas dos hospitais. Aliás, vamos ver um dos projetos justamente que usa a analítica preditiva para ajudar na gestão de inventário. Temos também a gestão da saúde pela própria população, portanto, para isso precisamos de mais literacia em saúde, mas isso pode ser claramente ter um impacto importante. As aplicações móveis, nós temos exemplos disso, em Portugal também, uma aplicação, a Tonic App, que entra em contacto diretamente com os médicos e que tem sido uma startup que tem tido bastante sucesso e, portanto, parece ser promissor. A segurança dos dados, cada vez mais, não apenas por questões de privacidade e das novas diretivas de proteção de dados, mas também porque as pessoas de facto se importam com isso, com a privacidade dos seus dados, e finalmente parcerias e tecnologia que está baseada na nuvem, não é? Cada vez faz menos sentido os hospitais terem ferro, como se diz na gíria, e apostarem cada vez mais na digitalização desses serviços e focarem-se no seu core business, que é tratar pessoas e não gerir servidores. Um dos primeiros projetos que eu gostaria de mostrar, que eu julgo que mostra algum ou ilustra algum do impacto da analítica preditiva, é um projeto que está neste momento a arrancar em Vila Nova de Gaia. Portanto, arrancou janeiro, fevereiro, está na fase de testes, está na fase de deployment. Obviamente, todas estas contingências atrasaram esse deployment, mas o projeto está, de facto, a versão já operacional está a ser colocada em produção. Este é um projeto conjunto com a Glint, portanto, eles, enquanto player de mercado que conhecem bem os sistemas de informação, conhecem bem a realidade do sistema de saúde, e nós, enquanto player tecnológico que trabalha todas as questões de gestão de inventário e de forecast para auxiliar nesse processo. Portanto, foi um projeto conjunto e que está neste momento a ser, o projeto já terminou, mas está neste momento a ser colocado no hospital e, portanto, arrancou a fase de produção. O projeto resulta de, basicamente, nós identificarmos que os hospitais, mesmo hospitais de reduzida dimensão, têm muito dinheiro empatado em inventário. Portanto, dando um exemplo, o relatório de contas do Centro Hospitalar Lisboa Norte, onde se enquadra o Santa Maria, o maior hospital do país, mas ainda assim tinha, no dia 31 de dezembro de 2015, e depois fui ver há pouco, 2017, o valor ainda era superior, cerca de 30 milhões de euros de inventário. Obviamente nós sabemos que isto por vezes acontece por causa dos contratos de programa e para evitar ter grandes excedentes para que depois não haja um corte do Ministério, mas seja como for, isto é um valor muito significativo que está empatado em capital e, portanto, se houver aqui um potencial para reduzir este valor de inventário, é dinheiro que liberta para outras atividades do hospital, que não estar a guardar inventário. E em termos de fluxos, de facto, as compras anuais também são muito significativas, naturalmente, não é? São muitos pacientes para serem atendidos, ainda assim o valor de inventário é um valor muito significativo. Ou seja, qual é aqui o racional? Se nós conseguirmos trazer poupanças significativas, o potencial de poupança é muito grande, porque de facto está um valor muito grande em jogo. E na verdade, cerca de, em alguns casos, 30% do orçamento de um hospital é para inventário, em que inventários temos os farmacêuticos, os consumíveis clínicos e os fármacos. Portanto, é um montante muito considerável. Uma das explicações é que, de facto, é difícil prever o consumo de alguns dos fármacos e alguns consumíveis clínicos. Se no ibuprofeno tem um consumo, e isto são dados reais,
se no ibuprofeno de uma farmácia hospitalar, se no ibuprofeno o consumo é mais ou menos expectável, porque é muito constante ao longo do tempo, é sempre necessário, existem outros que claramente não é o caso, não é? Por exemplo, este omeprazol de 20 mg tem um perfil muito mais irregular, esta azitromicina tem um perfil que nós classificaríamos como errático, e depois a teofilina, as 40 mg, 400 mg, tem um perfil ainda mais errático. E, portanto, quanto mais incerto é o perfil de consumo, mais difícil se torna fazer a previsão de quanto é que nós vamos necessitar. Um dos outros motivos é toda a complexidade do CCP, do Código de Contratação Pública, que todos, enquanto administradores hospitalares ou hospitais públicos, conhecerão melhor do que eu, que torna o lead time, ou cria um lead time interno muito, muito grande e aliás, superior ao lead time dos próprios fornecedores procederem à entrega do fármaco ou do consumível clínico. E, portanto, todo este tempo que é despendido até ser possível efetuar a encomenda tem de ser incorporado em todo o processo de gestão de inventário, porque tem um impacto muito, muito significativo. Isto poderia explicar também, e de certa forma explica, porque é que os estoques não estão elevados, dado que o processo é tão complexo, é preciso estocar em larga quantidade para evitar justamente este processo ser disputado a cada nota de encomenda. Mas a verdade é que nós conseguirmos prever com um grau de rigor elevado é fundamental para uma boa gestão no hospital. Se nós conseguirmos fazê-lo, vamos conseguir melhorar a nossa gestão de inventário, e isso tem vantagens imediatas, porque conseguimos reduzir o número de stockouts. Uma vez mais, enquanto administradores hospitalares, certamente que já aconteceu nos vossos hospitais terem de ligar para um outro hospital para ver se tinha um determinado fármaco ou consumível clínico que no vosso não estava disponível. Certamente também aconteceu ajustes diretos a farmácias, pagando preços muito mais elevados, porque não era possível disputar o processo normal de aquisição em tempo útil. Seja qual for o motivo, isso resulta de stockouts, essa necessidade resulta de stockouts que claramente devem e podem ser evitados, porque alguns têm implicações operacionais no próprio hospital, porque podem ter de ser canceladas cirurgias se não existirem kits cirúrgicos. Menos capital empatado em inventário, melhor nível de serviço e lead time interno reduzido. E, portanto, há vantagens claras que numa boa gestão de inventário, que depende, por sua vez, de um bom forecast, uma boa capacidade para prever as necessidades em termos de saúde e, neste caso, em termos de consumo de fármacos e consumíveis clínicos, e isso tudo junto irá levar a sistemas de saúde mais eficientes e, neste sentido, por mais eficientes, eu quero dizer não apenas capazes de produzir mais com os mesmos recursos, mas também de ficarem mais baratos ou poderem gerar poupanças. No entanto, fazer o forecast não é necessariamente um processo fácil. Uma vez mais, se for um fármaco com padrões de consumo mais ou menos regulares, não é difícil. Neste caso aqui, nós usamos 2 anos, porque depois conseguimos prever o ano seguinte para validarmos o modelo, usando 2 modelos estatísticos diferentes, a processar séries temporais, e os resultados são bastante satisfatórios. Portanto, obviamente há um erro, nós não conseguimos prever exatamente o que é que vai ser consumido, mas ainda assim estamos a falar de valores bastante próximos daqueles que aconteceram na realidade. No entanto, o forecast torna-se mais complexo quando estamos a falar não destes artigos tão previsíveis, mas de artigos um pouco daqueles tais erráticos e intermitentes que vimos anteriormente. Com base nisto tudo, nasce o Knowledge, e o Knowledge serve justamente para juntar esta componente forecast, esta capacidade de prever qual vai ser o consumo futuro de fármacos e consumíveis clínicos, e depois articular isso com a gestão de inventário e ajudar em todo o processo de gestão de inventário. Temos também aqui uma componente que para já ainda não está operacional, que é tentar fazer forecasts epidemiológicos e tentar incorporá-los também nas previsões. Neste momento isso não está a ser feito, mas teria sido útil para o contexto do Covid tentar antecipar qual ia ser o impacto nos consumos dos hospitais. Nós sabemos num outro projeto que temos com farmácias que foi significativo e que teve implicações na gestão de inventário das farmácias. Portanto, o que é o Knowledge? É um sistema de apoio à decisão para a logística hospitalar que nos ajuda, ou que vos ajuda, sobretudo, a conseguir fazer uma melhor gestão de inventário e fazer uma melhor previsão dos consumos. E identifica também oportunidades de melhoria, portanto, o Knowledge varre todos os produtos, todos os SKUs do hospital para tentar identificar aqueles que têm potenciais ganhos sem afetar o nível de serviço, portanto, em que é seguro reduzir o estoque que está lá disponível, permite dizer exatamente o que é que tem de ser feito, portanto, as quantidades que devem ser encomendadas, quando devem ser encomendadas,
e depois tem integração com sistemas, com qualquer sistema de informação, uma fase inicial com o Glint Global Care, porque isto foi um projeto em parceria com o Glint, mas seja como for, o Knowledge é garantidamente interoperável com qualquer sistema de informação. Uma breve demo de 2 minutos do sistema em funcionamento, portanto isto é a página de login do Knowledge, em que permite ter, já usando alguns dados reais, do Hospital de Gaia Espinho, permite ter ou ver quais são as encomendas que estão pendentes, tenho aqui uma timeline com a previsão de ocorrências de possíveis stockouts, porque a procura futura vai ou é superior àquele que é o stock, à cobertura, que nós temos aquele artigo, permite ver artigo a artigo qual tem sido o comportamento em termos de consumos, prever o grau de cobertura, está aqui esta barra com vermelho, verde e amarelo, depois tem indicadores vários, como por exemplo o custo de aquisição, aqui tem os consumos, depois tem a evolução da posição de inventário. O interessante do Knowledge é que gera esta área mística toda, portanto ajuda os profissionais a fazer esta gestão, porque vai dando notificações, de uma forma muito semelhante ao Facebook, vai notificando de acontecimentos importantes. O Knowledge faz justamente isso, portanto, não é apenas um player passivo, não é apenas um software passivo que é necessário ser consultado, não, ele vai diariamente sendo atualizado e vai varrendo e vai percebendo o que pode ser feito e o que é que deve ser feito justamente para minimizar os stockouts. E incorpora também a tal questão de lead time interno, portanto sabe que se o processo demora X dias a poder ser disputado, a chegar ao fornecedor, então tem isso em conta e antecipa todas as datas para que seja necessário, para que não fique em falta nenhum produto, nenhum fármaco consumível clínico. Finalmente, desculpa Mário, tens mais sim. 4 minutos. Tá bem? Muito bem, então vou tentar rapidamente fechar isto. O segundo exemplo que eu escolhi dar era um exemplo de inteligência artificial no contexto oncológico, é um projeto em parceria com o IPO, que arrancou em janeiro deste ano. É um projeto muito ambicioso, mas com potencial para produzir algo de bom. Qual era aqui a grande motivação, o grande desafio? Nós sabemos que a maior parte dos registros clínicos estão em texto livre. E qual é o problema de estarem em texto livre? É que não podem ser usados por software, porque o software precisa ter os dados estruturados. E, portanto, isso faz com que haja aqui um manancial muito grande de dados, com imenso potencial clínico, mas também para o hospital, para a gestão do hospital, que não está a ser usado. Então aqui a grande motivação deste projeto era, numa fase inicial, conseguirmos estruturar estes dados, portanto analisar, aplicar algoritmos de text mining para analisar estes registros clínicos, todos os episódios, e conseguir extrair de lá a informação que tem relevância, não apenas oncológica, mas clínica no sentido mais lato. E desses registros clínicos nós queremos extrair tudo que tem a ver com o diagnóstico, análise, estado de saúde, características do paciente, também as análises sobre para os médicos que as fazem, para que no final consigamos produzir isto, que é um dashboard já resumido com a evolução do paciente e com os principais indicadores, configurável pelas diferentes especialidades. Algumas especialidades estarão interessados em mais num tipo de informação do que outra, mas a ideia é justamente chegarmos a isto numa fase inicial e depois numa fase seguinte, ainda no contexto deste projeto, conseguirmos dar aqui alguma analítica e mostrarmos o que é que está a acontecer de uma forma mais agregada no hospital. Não é? Quantos pacientes de uma dada coorte é que tiveram uma dada patologia, quantos é que estão em tratamento, quantos é que morreram, quantos é que tiveram mais de um ano sem uma recidiva, e portanto ter aqui uma ideia, uma ideia do que está a acontecer no hospital, e depois finalmente, e isso sim bastante mais ambicioso, é que conseguimos ajudar no apoio à decisão, neste caso dos médicos ou do colégio de médicos, olhando para o que é que aconteceu para outros, com outros pacientes de coortes semelhantes e com comorbilidades semelhantes, para tentarmos antecipar o impacto que um dado tratamento possa ter. Sendo que, enfim, isto sim é verdadeiramente ambicioso, o nosso objetivo era conseguirmos chegar ao que a IBM Watson fez, com a diferença que o software da IBM custa 60 e tal milhões de dólares, mas que nós gostaríamos também de conseguir incorporar aqui um plano de tratamento que usam a literatura justamente para ajudar a assistir neste sistema de apoio à decisão. E finalmente, nos cerca de 2 minutos que me restam, o tal exemplo de inovação na área da logística hospitalar, em particular no outsourcing. Este projeto foi motivado por distribuidores farmacêuticas que acharam que poderia ter impacto, então
pediram-nos para analisarmos qual poderia ser esse impacto. De facto, a logística hospitalar representa uma fatia muito significativa, cerca de 30 a 45% do orçamento de um hospital, e portanto está muito dinheiro envolvido neste processo. Existe aqui uma série de funções que podem ser externalizadas, desde a cadeia de frio, armazenamento, distribuição, picking, packing, rotação de estoques, por causa da questão dos lotes e das validades, monitorização de inventário, order tracking, entrega e transporte, segurança e qualidade, e de facto há aqui uma série de benefícios que decorrem, que nós encontramos na literatura e em alguns casos implementados de outsourcing, que permitem garantir aqui umas economias de escala, redução de custos, maior flexibilidade, entre outros benefícios. Mas acarreta também alguns desafios, em particular da questão do IVA não ser dedutível no fornecimento de serviços externos, e, portanto, isso poderia ser aqui um entrave. O que nós fizemos foi analisar e ver quem é que está a fazer isto. A maior parte são hospitais privados, com exceção do NHS, que, na verdade, é o maior exemplo do mundo de externalização de toda a sua logística hospitalar. O projeto no NHS, que chama-se NHS Supply Chain, começou com um projeto com a DHL durante 3 anos, permitiu uma poupança de 170 milhões de libras, em causa estão 450 hospitais servidos e cerca de 600 mil produtos negociados, e a experiência que foi também no NHS que eles vão expandir isto para, numa segunda fase, para mudaram apenas foi o prestador da DHL para a Unipart, mas nesta segunda fase a NHS Supply Chain vai cobrir 80% das necessidades de todos os hospitais do NHS, que é o quarto ou quinto maior empregador do mundo. E estima-se uma poupança de 2.400 milhões de libras, fruto desta externalização e de permitir que os hospitais se foquem no seu core business, que é tratar os pacientes. Portanto, estas são as poupanças estimadas, isto é um relatório do próprio NHS, não é de nenhuma entidade que beneficie diretamente com isto. E o que nós tentamos fazer foi ver qual é o impacto que isso poderia ter no contexto português. Olhamos para o caso dos cuidados secundários, cuidados primários, numa lógica de não excluindo a parte da negociação e aquisição, portanto as compras estariam ainda a cargo dos hospitais, mas todo o outro processo logístico de entrega e de armazenamento e no limite até entregar no serviço, isso seria externalizável. Vimos também no contexto dos centros de saúde, em particular porque as RS têm uma baixa rotação nas entregas que fazem, não é? Há uma cadência muito reduzida e, portanto, isto poderia ser interessante para aumentar o nível de serviço nos centros de saúde, e tentamos perceber, de facto, a aplicabilidade disto no contexto português, com todos os seus entraves e com os potenciais benefícios. E com isto termino. Muito obrigado. Bem, obrigado, Mário, pela tua excelente intervenção. Portanto, agora nós vamos dar início às questões. Portanto, eu relembro os nossos participantes de que podem usar o QA do Zoom para fazerem as vossas questões, e também, uma vez que estamos em live para o Facebook, podem ainda assim usar o Facebook para as vossas questões. Entretanto, nós já temos aqui algumas questões e, portanto, Mário, eu pergunto-te, em nome dos nossos participantes, aqui uma excelente questão, que é: nós temos visto, decorrente desta pandemia em redor do Covid, que se tem visto uma aderência grande na inovação, nomeadamente na utilização das impressoras em 3D, como tu também mostraste. A questão é, porquê agora? Ou seja, será que nós temos até aqui olhado de uma outra forma para estas alternativas? Estaremos um pouco influenciados pela indústria? O que é que tu achas em relação a este tema? Essa pergunta de facto é muito interessante. Ainda ontem ou anteontem falava com uma amiga minha de imunoterapia que me contavam que estavam a ser impressas gatoas em 3D, em impressoras 3D.
O problema das jaragatoas de plástico é que são muito invasivas e as pessoas ficam a sangrar durante imenso tempo. Eu acho que neste caso em particular do Covid foi a necessidade que aguçou o engenho, porque de facto, tendo em conta a falta que houve de máscaras de proteção e de jaragatoas e de reagentes e de ventiladores, houve aqui uma necessidade e não apenas uma necessidade, houve também um sentido de urgência, de facto. Houve aqui uma predisposição e um voluntarismo de muita gente, de instituições, dos próprios laboratórios, das pessoas, sobretudo dos profissionais, para fazerem o possível e o impossível para conseguirem minorar, evitar o impossível, mas para conseguirem minorar esta falta de material que se foi sentindo, não apenas em Portugal, mas em todo o lado. Porquê que eu acho que isto não acontece no dia-a-dia? Porque eu acho que se formos perguntar a 10 profissionais de saúde e se alguém pergunta se têm tempo de disponibilidade para estar a fazer este tipo de coisas no seu dia-a-dia, eles dirão que não é? Eles já estão completamente atarefados com as suas atividades diárias. Portanto, sobra pouco tempo para isto. Acho que neste caso combinou o sentido de urgência e a necessidade para que isto acontecesse. Os nossos momentos mais criativos às vezes surgem nestes momentos e eu julgo que foi isso que aconteceu. E julgo que vai ser difícil que no dia-a-dia, com os profissionais, já com tanto para fazer, tenham este tempo, esta disponibilidade, mas que o devem fazer. Pode ser um hobby interessante, não é? Tentar vermos que soluções caseiras. E o Patient Experience, aquele exemplo que eu dei, aquele site é um bom exemplo disso, e aquele site é apoiado por vários prémios Nobel. É um bom exemplo do que é possível fazer com, justamente quando há essa necessidade, porque muitas daquelas coisas são criadas pelos pais para ajudar os filhos, portanto sentem essa necessidade e essa vontade, esse devir, e quando se junta isso com essa necessidade, com o momento e com a circunstância, acho que é possível criar essas coisas. Agora, eu acho que não será realista dizer que isto vai substituir as empresas e quem faz disto na sua vida, não é? E quem se dedica a fazer inovação no contexto da saúde, mas acho que não precisa de substituir, acho que pode ser bem complementar. E mostra que tem sido fundamental, não é? Se não fosse tudo isto, se não fossem estas soluções caseiras, estaríamos bastante pior do que estamos. Uhum. Obrigado, Mário. Tu também, na tua intervenção, tu disseste que havia pelo menos ou 3 grandes eixos de inovação, que eram os produtos, os serviços e os processos. Qual é que achas, dentro destes os 3, aqueles que podem trazer mais benefícios a curto prazo? Ou seja, qual é que se deve apostar numa primeira fase, tendo em conta os constrangimentos de pessoas, financeiros, etc., que haja, mas aqueles que tu achas que é uma boa primeira abordagem? Eu acho que depende de quem é o ator em saúde a quem estamos a dirigir essa questão. Se for ao sistema de saúde como um todo, acho que a inovação farmacológica continua a ser fundamental, não é? Quem nos dera ter agora a vacina para o Covid-19. E, portanto, isso tem de continuar a existir. Essa inovação é absolutamente fundamental e portanto, é muito importante. Na óptica do hospital, se calhar o hospital não tem essa capacidade de interferir nessa inovação mais farmacológica, na inovação do produto, mas pode e deve inovar nos seus processos. Acho que existem imensas ganhos de poupança que podem ser gerados nos hospitais e, portanto, há imenso potencial, neste caso não é para cortar, mas é com os mesmos recursos ser possível prestar mais cuidados de saúde. E, portanto, tudo que possa ser otimizado no contexto não clínico, num hospital, porque, enfim, da parte terapêutica e da parte clínica sei pouco, mas da parte não clínica existe aqui um mundo de coisas que podem ser feitas para garantir que mais cirurgias são feitas, para garantir que mais consultas em ambulatório, consultas de internamento, de grupo, são feitas, para garantir que menos dinheiro é despendido em inventário, para garantir que os recursos são melhor utilizados e que, portanto, não temos salas de radiologia por utilizar ou com uma baixa utilização, ou não temos, enfim, raio-x com baixa utilização. Existe também aqui um imenso potencial para os hospitais conseguirem fazer uma coordenação melhor dos seus recursos e da forma como eles devem ser organizados, não é? Acho que nem todos os hospitais podem ser hospitais de primeira linha,
E, portanto, nem todos os hospitais podem ter todos os recursos. E é possível arranjar aqui uma colaboração mais estreita. E aí, os hospitais têm um papel muito importante. Não vão certamente criar os hospitais novos fármacos, mas poderão garantir que mais gente é tratada a tempo e horas, que é possível reduzir as filas de espera. Obviamente que não depende apenas da boa vontade dos hospitais, sabemos que existe aqui todos os trâmites do setor público e a burocracia acaba por limitar muito, e a falta de autonomia também, é importante dizer, acaba por limitar muito a ação dos hospitais. Portanto, há também aqui um trabalho do governo que tem de ser feito para ajudar os hospitais a poderem ajudar, mas depois os hospitais podem inovar nos processos. Há imensas clínicas lá fora que são exemplo de novos processos. A clínica de Cleveland, por exemplo, é um ótimo exemplo de patient experience. Sabemos o quão importante também é para a própria recuperação do paciente, o paciente sentir-se bem. Portanto, eu acho que há imensa inovação que pode ser introduzida nos hospitais, nos processos e até nos serviços. E o exemplo da hospitalização domiciliar é um bom exemplo de uma inovação fantástica em serviços. Mas há outros exemplos. E o que é que achas que é, ou seja, qual é que é a grande chave? Ou seja, o que é preciso mudar? E aqui temos uma pessoa que diz, Mário, se pudesses escolher apenas uma coisa que mudarias para assegurar um futuro digital para os serviços de saúde, o que é que tu mudarias? Ou seja, qual é que achas que é a chave aqui para dar este grande passo? Uma pergunta difícil, e eu acho que isto é multifatorial, não é? Vão haver várias coisas, todas elas bastante importantes, mas eu acho que há algo que tem vindo a ser feito. Enfim, os Estados Unidos têm muitos defeitos no seu sistema de saúde, especialmente porque deixam 40 milhões de pessoas fora, mas também são bastante inovadores. E uma coisa que os Estados Unidos têm vindo a fazer com ganhos visíveis é a introdução do papel do assistente médico, physician assistant, e esse papel pode ser importante porque liberta os médicos de terem de fazer todas aquelas coisas burocráticas que os distanciam dos pacientes, não é? Quando o médico está a preencher, a codificar, usando ICD-9, tudo o que tem de fazer, está a perder tempo que podia estar a aplicar com o paciente. Nos Estados Unidos não acontece, o médico não faz isso. E, portanto, libertar os profissionais de saúde para que eles possam focar naquilo em que eles são absolutamente fundamentais. Eu acho que isso pode ser fundamental. Aliás, tenho a certeza que isso é um catalisador de introduzir estas mudanças e estas inovações. Quando em Portugal, e não é apenas em Portugal que isso acontece, sejamos justos, mas quando em Portugal temos enfermeiros chefes 3 semanas a preparar os horários de trabalho do próximo mês, estamos a desperdiçar um recurso altamente qualificado a fazer uma tarefa administrativa que software é capaz de fazer de uma forma muito, muito mais eficaz e rápida do que um humano. E, portanto, não faz sentido termos hoje em dia médicos a fazer escalas, a planear escalas, nem faz sentido ter enfermeiros a planear escalas, quando existe software que é capaz de o fazer. Portanto, se nós conseguirmos reorientar as pessoas para fazerem aquilo em que elas são boas e que têm uma motivação natural, eu penso que isso liberta tempo para estarmos constantemente preocupados em introduzir inovações e em melhorar e fazer esta transformação digital. Porque se as pessoas estão completamente assoberbadas de trabalho, e é isso que acontece em qualquer hospital, seja público, privado ou social, sobra pouco tempo para tentarem inovar, não é? Aquela estratégia que a Google tem de dedicar 20% ou deixar que os seus trabalhadores usem 20% para se dedicarem a projetos deles, pode ser uma estratégia interessante. As ligações com as empresas e com a academia, e cada vez mais a academia sempre esteve muito fechada e, portanto, há muitas críticas que podemos, e eu sou dos primeiros a fazê-lo, dirigir a academia, porque sempre foi um trabalho muito de gabinete, isolavam-se muito do mundo real, de vez em quando vinham ao mundo real, pediam umas coisas e depois voltavam-se a fechar. Hoje em dia isso não acontece, hoje em dia temos institutos que fazem de interface, trabalham junto dos hospitais, trabalham junto das farmacêuticas, distribuidores farmacêuticos, trabalham junto dos médicos e dos enfermeiros, justamente para os auxiliar a criar algo novo e a criar inovações. Portanto, essas parcerias não são uma coisa muito nossa, não é apenas no contexto da saúde, acho que é também nos outros sectores, são importantes para introduzir essa cultura de mudança. E depois uma outra coisa que eu acho que é muito importante, e já citei que é 4 ou 5, não consigo escolher a mais importante, mas as pessoas perceberem o que é feito lá fora. Portanto, umas temporadas em que não apenas os cargos de administração, não apenas o conselho de administração, mas cargos mais abaixo, de intermédias, chefia intermédia, vão ver lá fora como é que as coisas são feitas
Eu acho que isso pode ser, bom para abrir, alargar horizontes, perceber que as coisas podem ser feitas de forma diferente. Isso pode ser interessante, pode ser uma forma de trazer uma pressão para gerar inovação. Ok, então achas que aqui o contributo da comunidade científica, portanto, podia trazer aqui algum input para acelerar de alguma forma a inovação. Eu vou aproveitar a tua deixa e aqui uma questão de um participante, que é: qual é que achas que era um bom país para nos servir de modelo, quase? Ou seja, para quem é que nós podemos olhar? Essa é uma pergunta também difícil. Essas perguntas difíceis vêm todas mesmo lá. Mas é uma pergunta muito interessante. Eu acho que, assim, a nossa tipologia do nosso sistema de saúde é uma tipologia que teríamos de ir à Inglaterra, teríamos de ir à Espanha, teríamos de ir à Suécia para encontrar sistemas de saúde semelhantes, mas nós não temos de estar limitados à nossa tipologia beverigiana de prestação pública. Podemos olhar para outros países, não apenas na Europa, mas também nos Estados Unidos. Não obstante o sistema de saúde americano ser muito diferente daquilo que nós temos e daquilo que nós ambicionamos enquanto sistema de saúde. Toda a gente em Portugal quer, e não está em questão, nem é sequer negociável, fugirmos deste modelo universal de saúde, em que o dinheiro não é um impeditivo, mas dentro deste modelo de acesso universal à saúde, faz todo sentido, pode haver aqui algumas dinâmicas e algumas inovações, e portanto eu acho que os Estados Unidos em diversas áreas, não apenas no número de patentes, que nem sempre isso é um indicador de inovação, mas naquilo que gera, eles têm produzido bastante inovação. Não obstante isso também ser feito noutros lados, não é? Por exemplo, aqui em Espanha temos também uma das melhores clínicas, a de Navarra, de oncologia do mundo, e portanto e mesmo em Portugal a Fundação Champalimau está muito bem posicionada nessa área. Portanto, há inovação a ser feita também na Europa. Não sei dizer que país seria o ideal. Sinceramente, acho que nem tínhamos de limitar um país, acho que podíamos ir a vários, não é? Não temos de estar limitados a um. Aliás, é importante retomarmos rapidamente a nossa vida normal, assim que possível, e, portanto, fazer umas viagens até poderia ser uma forma de fazer. E o que é que achas, ou seja, que fatores é que achas que podem estar a impedir ou a atrasar, ou até a impedir de escalar alguns desses próprios projetos que tu há bocado referiste? Essa pergunta é muito interessante e isso está mais estudado, portanto acho que consigo responder um bocadinho melhor e de uma forma menos ambígua que respondi às outras duas questões. A verdade é que o principal entrave à introdução de novas tecnologias são os recursos humanos, são as pessoas. Portanto, a resistência à mudança é muito, muito grande por parte das pessoas. Eu diria que às vezes com razão, porque de facto muitas vezes na vida do médico ou do enfermeiro a tecnologia vai-lhe acrescentar muito, muito trabalho, uma carga adicional de trabalho muito substantiva, com ganhos marginais, portanto, sem um grande impacto visível, pelo menos na atividade dele. Portanto, eu acho que a única forma de nós conseguirmos ultrapassar esta resistência à mudança, que é natural, acho que é a natureza humana que nós temos, é incorporar essas pessoas no processo. E, portanto, nós não podemos desenhar ou pensar em novos processos para implementar no hospital, nem pensar em novos softwares, sem trazer para esse processo de desenvolvimento os pacientes, sem trazer os profissionais de saúde e, portanto, sem incorporá-los no desenho da coisa. Precisamos deles para que, de facto, eles depois não sintam essa resistência tão grande. Portanto, eu acho que esse é o primeiro fator a colmatar, é justamente a resistência à mudança, e isso acho que só pode ser feito se trouxermos as pessoas para dentro do processo e elas sentirem-se integradas nesse processo de transformação. Ok. Bem, eu creio que nós já não vamos ter mais tempo para muitas mais questões. Eu tenho aqui uma, esta aqui é minha. Portanto, sendo que o core de qualquer hospital é a prestação de cuidados, certo? Acha que é possível, e se sim, como é que se pode medir estas inovações que não são clínicas, não é? No impacto depois clínico, ou seja, no impacto da prestação de serviços de saúde.
Como é que achas que pode ser feita esta medição, se é que pode ser, claro? Uhum. Parafraseando aquilo que o diretor-geral da OMS diz, ele disse testar, 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 eu diria medir, medir, medir. Isto exige, obviamente, que nós estejamos constantemente a recolher KPIs, indicadores, que permitam justamente medir o impacto de uma alteração. Aliás, esse é o princípio base da gestão. Nós não conseguimos controlar aquilo que nós não medimos e, portanto, temos de medir. Mas eu acho que mesmo sem grandes medições ou coisas muito sofisticadas, nós conseguimos perceber se de facto nós tivermos menos enfermeiros aos berros a gritar para o centro de aprovisionamento, para o armazém, porque falta um produto qualquer no serviço, eu acho que isso já é um indicador bastante relevante de que as coisas melhoraram. Se temos menos pessoas a ligar para outros hospitais a pedir um produto emprestado, eu diria que as coisas melhoraram. E, portanto, se de facto nós conseguirmos minorar tudo isto que acontece diariamente no hospital, se menos cirurgias tiverem de ser canceladas, porque faltou qualquer coisa, e isso às vezes acontece. E isso é fácil de medir, porque os hospitais já fazem o levantamento destes indicadores, os hospitais já têm os outcomes todos, os outputs, e portanto não é muito difícil perceber o impacto que uma medida destas introduzida pode causar. Agora isto não chega, precisamos também dos outcomes, e isso é um desafio muito maior, mas precisamos de resultados clínicos, porque esse é de facto o verdadeiro indicador. Não interessa estar a fazer mais cirurgias se elas são feitas com menor qualidade e as pessoas morrem por causa de uma septicemia. Portanto, é preciso não apenas aumentar os outputs, mas garantir que os resultados clínicos são bons, e isso é preciso uma verdadeira mudança de paradigma. Há gente muito mais qualificada que eu para falar desta questão dos resultados clínicos, dos outcomes, mas isso é um passo importante. O que não é impeditivo, diria eu, de já começar a introduzir estas alterações, a medir o seu impacto e a quantificar e perceber que conseguimos fazer mais consultas, despender menos tempo numa consulta, que os médicos não têm de despender tanto tempo no sistema de informação porque há quem faça e codifique por eles. Portanto, existe aqui uma série de coisas que podem ser feitas e que têm impacto nos outputs e sem prejudicar os outcomes, não é? Sem necessariamente, pelo contrário, se um paciente não tem a sua cirurgia adiada porque faltou um kit cirúrgico, isso é bom para ele, porque quanto mais rápido for feita a cirurgia, à partida, do ponto de vista clínico, melhor. Uhum. Certo. Obrigado, Mário. Eu agradeço também a todos os participantes. Infelizmente não nos foi possível dar resposta a todas as questões, mas eu creio que estamos a chegar ao fim do nosso timing, portanto, obrigado, Mário, e agora eu passo a palavra ao colega Afonso. Em resumo, e em primeiro lugar agradecer mais uma vez a participação do nosso convidado na sua excelente apresentação e explicação às várias perguntas, e tentarei fazer aqui um breve resumo. Começou por apresentar a relação entre riqueza e inovação, os vários tipos de inovação, dando alguns exemplos como a hospitalização domiciliar, ou as impressões 3D, a análise via inteligência artificial das fontes da dermatologia. Posteriormente, deu exemplos internacionais de inovação, como a perspectiva da empresa Philips sobre as várias áreas da transformação digital. Apresentou a implementação, o início da implementação de um software Knowledge no Hospital de Nova do Gaia, numa tentativa de redução do inventário. Falou também da inteligência artificial no contexto oncológico e a capacidade de aplicando técnicas de text mining, a informação poder ser usada pelos profissionais de saúde para conhecer melhor o doente. E, por fim, apresentou algo que é feito em vários países, em particular na Inglaterra, em relação à externalização hospitalar. Em relação às perguntas que lhe foram colocadas, achou que será sempre difícil o uso de impressoras 3D pelos profissionais pela sua falta de tempo, mas poderá ser uma atividade complementar dos hospitais face àquilo que existe no mercado.
Falou que achava que as inovações principais ao voltar serão claramente nos processos que em muitas áreas podem ser melhorados e tornar-se mais simples. E focar-se-ia num ponto muito importante, que era no ganhar tempo, tentar ganhar tempo dos profissionais de saúde, libertando-os para cuidar dos doentes, que é algo que hoje em dia é muito difícil. Acha que não há um país modelo que nós possamos olhar e como exemplo, que deveríamos olhar para vários, nas várias perspectivas, e falou também na dificuldade da escalação dos projetos, muito ligado à resistência à mudança dos nossos recursos humanos e achou que uma estratégia para o resolver é incorporá-los na implementação desses novos projetos. Em relação à capacidade de medir estas inovações, acha que é necessário medir exaustivamente para que possamos ter a noção de que aquilo que fazemos e implementamos e, no fundo, podemos apresentar como algo que trouxe valor à instituição. Isto foi basicamente o resumo da apresentação e das perguntas e respostas do nosso convidado. Mais uma vez, reforço que este webinar poderá ser revisto no canal da APA do YouTube. E muito obrigado a todos e até à próxima oportunidade, ao próximo webinar que será devidamente publicitado.